A Rochelle, eu sou coordenadora técnica do PBQPH, dentro do Bureau Veritas, e combinei, né, na verdade hoje é uma conversa, combinei aí com duas pessoas importantes dentro do cenário da construção, dentro do PB, para que a gente consiga conversar, cada um trazendo os seus aspectos, né, o lado de consultoria, o outro lado de gerenciamento. Espero que seja bastante proveitoso aí para todos nós. Para mim é muito gratificante falar sobre PBQPH, né? É uma norma que eu estou envolvida aí há muitos anos, dentro do próprio Bureau Veritas, com mudanças de normas, qualificação de auditores, gestão de clientes, a parte técnica dentro da gerência técnica, então é bastante importante. Então a nossa ideia aí é começar talvez uma série de webinários sobre o PBQPH e a gente vai trazendo pessoas que entendem, que conhecem, que gostam deste assunto, pessoas que têm interesse em falar sobre construção civil, em qualidade da construção civil, porque acreditamos que o PBQPH vai trazer isso e vai conseguir aumentar e melhorar a qualidade das nossas construções. Então, essa é a nossa ideia no dia de hoje, não temos aí uma apresentação formal, é um bate-papo mesmo, vai ser uma conversa, vamos abrir para perguntas para vocês no final, vocês podem perguntar, nossa ideia é que cada um de nós coloque o seu ponto de vista, cada um de nós converse a respeito da sua experiência dentro da construção civil, e depois a gente discuta aí em grupo, se não der tempo para a gente continuar isso hoje, vamos marcar outros webinários aí para que a gente consiga conversar e sanar as dúvidas e nos enriquecer. Bom, eu estou no BV há 10 anos, 11 anos, na verdade, então eu já peguei aí a versão 2008, versão 2012, versão 2016, 2018, agora estou no 2021 do PBQPH. E sou decisora técnica dessa norma também, que é uma atividade que acontece pós-auditoria, né? Então, às vezes, alguns clientes têm contato comigo antes, quando tem alguma dúvida, durante a auditoria, quando não sou eu mesmo que faço a auditoria, na decisão de certificação, que pode acontecer, e na emissão de certificado. Essa é a minha trajetória, sou engenheira civil por formação. Então, gostaria de lembrar, assim, ó, em alguns pontos para vocês, que as perguntas a gente pede que vocês direcionem a perguntas e respostas, né, com a sigla QIA, o terceiro botão de baixo para cima, aqui embaixo, por favor, e que vocês coloquem as perguntas que a gente vai ter aí um espaço no final para responder todas essas questões. Então, esse webinar está sendo gravado, isso é bastante importante também, para quem não conseguir acompanhar ou por inteiro nesse momento, e aí depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do Bureau Veritas. Então, se vocês ainda não nos seguem, por favor, nos sigam lá no YouTube, o Bureau Veritas está expandindo e mostrando todo o seu conteúdo técnico por essa ferramenta também. Então, tudo em primeira mão, que vocês não conseguirem acompanhar ao vivo, fica lá gravado. Eu vou pedir, né, que os nossos convidados falem um pouco deles, mas eu dou uma prévia e aí eles completam. Então, por favor, o Pablo Mazzotti. Pablo é meu colega de Bureau Veritas e também meu colega de profissão, engenheiro civil, né, Pablo? Formado pela USP, com especialização em administração na FGV, e é certificado PMI, né? E com formação, aí vou deixar para te qualificar, por favor. Bem-vindo, Pablo. Olá, Rochelle, Obrigada. boa noite, muito obrigado. Olá, todo mundo, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui e conversar com vocês. Bom, esse é um assunto super interessante, né? Então, contar um pouquinho do meu background e explicar o porquê que eu gosto do tema. Eu trabalhei muitos anos em construtora e desde o começo de 2017 eu estou no Bureau Veritas e na área de construção e infra, né? Então, atendendo todo o mercado de edificações e infraestrutura.
E hoje, atualmente, eu sou o diretor de operações que atende o mercado de infraestrutura, especificamente. Mas na minha história, um pouquinho, eu trabalhei muitos anos como na área de planejamento, PMO, né, que é o escritório de gerenciamento de projetos. E durante um período eu fiz a integração do escritório de gerenciamento de projetos junto com a área do sistema de gestão integrado para transformar uma gestão única. Então, conheço bastante a questão de ISO. Não estou no BV há 11 anos, mas fui cliente do BV há 11 anos atrás, né? Então, a gente já passei por várias certificações, implantações de ISO, mudanças, né? 2009 para 2015. Então, sei bem os passos que a gente precisa dar para chegar nesse nível de maturidade de gestão e a qualidade que a gente pode atingir quando a gente está trabalhando uma empresa certificada. Pois não, Paula, Pablo, eu acho que é importante, assim como nós temos aqui, né, convidados da área de certificação, a gente também tem os convidados da área de infraestrutura. E talvez seja uma surpresa para os convidados da certificação que o Bureau Veritas também tenha uma área de infraestrutura. E aí eu queria que tu explicasse um pouco que tu não és um concorrente de ninguém, né? Que não és, e que pela primeira vez a infraestrutura e a certificação estão de mãos dadas numa etapa aí, falando para um mesmo público, de um mesmo lado. Então, queria que tu contasse um pouco do Bureau Veritas Infraestrutura, que pode ser, ele pode ter alguns apelidos, talvez, né, de razões sociais antigas, que o pessoal está um pouco acostumado. Perfeito, isso é verdade. O pessoal brinca, né, que quando fala do BV só conhece a área de certificação, mas nós da área de construção e infraestrutura hoje aí somos responsáveis por uma grande fatia da receita da empresa, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E hoje o nosso trabalho aqui é 90% hoje focado 90% não, vai uns 80% focado em gerenciamento e fiscalização de obra. Então, a gente começa desde a fase do design review, né, que é toda a parte de análise de projeto, para ver como está aquele desenvolvimento na fase de projetos para se preparar para as obras, passa por toda a parte de fiscalização e gerenciamento de obras e acaba com gerenciamento e fiscalização da operação e manutenção do ativo, né? Então, dependendo muito da necessidade de cada um dos nossos clientes, a gente se adequa e faz a adaptação baseada no nosso, vamos falar, nosso principal esqueleto da forma de trabalhar, que é o gerenciamento, né? Então, hoje a gente tem trabalhado com diversos setores. Hoje, na minha carteira, eu tenho todo o setor de energia, tanto de geração, transmissão e distribuição, toda a turma de rodovias, ferrovias. A gente tem bastante coisas na área de saneamento, então tem bastante coisa para a gente explorar, que eu sei que com o PB a gente tem muita sinergia que a gente pode trabalhar em conjuntos, temos laboratórios nas obras para fazer melhor o nosso trabalho de garantia da qualidade. Então, esse é um trabalho que pouca gente ainda sabe que o BV é tão forte nesse mercado, mas hoje é um mercado aí que gera um bom volume de negócios para a gente dentro da companhia. Então, Muito obrigada, Pablo. Acho que eu vou me inscrever aqui para fazer umas perguntas também, porque eu acho que vai ser bastante interessante. A gente então, eu vai estou com aprender medo, muito. porque se fizerem pergunta para mim, os bons para responderem são vocês, né? Então, vamos Não, ver o que eu consigo sair daqui. que isso. Muito obrigada por aceitar esse convite e dividir aí o teu conhecimento conosco, Pablo. Obrigada Imagina. mesmo. Eu que agradeço. Bom, então, como a gente não pode estar só na panelinha, né, só o Bureau Veritas falando, não achávamos justo isso, convidamos o Rony. O Rony, ele é auditor líder, né, como eu, e ele também tem empreendedor dentro de uma consultoria, e ele tem uma consultoria que é dedicada ao PBQPH, que é a QI, qualidade inteligente, e ele está há mais de 20 anos no mercado, já realizou aí inúmeras auditorias, então vou pedir que o Rony, por favor, junte-se a nós aí, bem-vindo a essa conversa do PBQPH, e ninguém melhor do que tu para te qualificar e te apresentar. Boa noite a todos. Assim como a Rochelle falou, exatamente, né? Eu sou o mais velhinho da turma aí. Eu peguei a versão 94 da ISO 9001, né? Aliab lá atrás. Então, assim, já tem barba e cabelo branco. Trabalhando especificamente com PB
PBQPH na construção civil e ISO 9001 para a construção civil. Então, sou o idealizador da empresa Qualidade Inteligente, a gente fundada em 2009, mas eu estou no mercado desde 2000, 99, 2000, então já são 20 e pouquinhos anos aí. E a gente entendeu que tinha que ser específico, né? Então, a gente só trabalha com construção civil, né? Isso nos proporcionou chegar hoje, não vou me alongar aqui, mas hoje a gente tem uma empresa consolidada no mercado, a gente são 55 clientes hoje permanentes, atendidos por nós, né? A gente mantém consultoria para esses 55 clientes. Todos os anos aí entram outros clientes, enfim. O ramo é só construção civil, então a gente conhece a Rochelle há muito tempo, né? A gente já esteve em Brasília junto, em congresso do PBQPH, algumas reuniões na ABRAC. Fiquei muito honrado com esse convite, porque a gente gosta muito do que faz, né? A gente está no mercado aí trabalhando. A gente cresceu até esses 55 clientes organicamente, sem ter um site, sem ter uma rede social, assim foi o boca a boca. Então, isso demonstra que é um trabalho sério e firme. Agora a gente está num momento de expansão, em que a gente está indo para as redes sociais, que a gente formou uma equipe coesa e forte. Hoje são 7 pessoas trabalhando juntas. E a gente precisa e quer, né, expandir aí para o mercado. A gente entende que a gente vai passar por bons momentos no mercado da construção civil e da infraestrutura, principalmente agora. Então, assim, muito honrado, agradeço imensamente o convite e estamos aqui para distribuir conhecimento, né, poder explicar para as pessoas. O Rogério falou, está aqui para quem gosta, não, e para quem precisa, né? Só dar um adendo, né, que o PBQPH ele é um regimento específico, né? Ele reproduz a ISO 9001, acrescida de requisitos para a construção civil, e é uma certificação obrigatória para empresas que atuem com o governo federal, principalmente, né? No programa Casa Verde e Amarela, né? Que antigamente era Minha Casa Minha Vida. Casa Verde e Amarela. Eu ainda falo. A gente ainda sai Minha Casa. Sai o Minha, né? Sai. Minha Casa Verde e Amarela. Minha Casa Verde e Amarela. Mas, enfim, então, construtoras que vão utilizar recursos do FGTS ou que vão, né, pegar financiamento público para suas construções, ela tem por obrigação ser certificada, e isso acho que dá uma balizada no mercado, melhora as construtoras, melhora a qualidade dos empreendimentos. É importante dizer, né, Rony, que tu não trabalha exclusivamente com o BV, que todos esses teus clientes, eles são pulverizados em outros organismos, certo? Exatamente. A gente não tem aí um casadinho, né? Não acontece isso. De forma alguma, não há conflito de interesse nenhum aqui, né? Na verdade, o conhecimento para a gente levar para as pessoas entenderem o que é o PBQPH, né? Como isso pode contribuir para a sua empresa construtora e para quem é arquiteto, enfim, que não está atuando diretamente na área, para entender um pouquinho, né, desse mercado, que é um mercado que muita gente já me falou ao longo do tempo, né? São 22 anos de história já, o pessoal fala, Rony, isso aí não vai acabar um dia? Eu falo, olha, não vai. Eu acho que a tendência é só agregar novas normas, né, integrar novas normas para a gente ter uma qualidade melhor nas construções como um todo no país, né? Eu acho que nos rogam praga, né? Quem não é da construção civil quer que a construção civil não dê certo o resto da vida, mas está aqui o Pablo, que é a construção civil que venceu na vida, que é a construção civil que é organizada, que é a construção civil que quer se certificar, que tem gerenciamento, que é realmente aí o topo, vamos dizer assim, da nossa cadeia alimentar. Eu acho que é importante, até porque os nossos convidados nem todos estão tão familiarizados assim com o que é PBQPH, o Rony já começou a dar alguma ideia, né? Então, eu vou falar um pouquinho e vou pedir para que vocês conversem não só de PBQP, mas das certificações em si, e aí, claro, voltado à construção civil, vou pedir que vocês digam o que vocês entendem dentro ou do gerenciamento da obra. Eu vou falar de certificação, que é o que eu domino e é o que eu vivencio, e tu dentro da consultoria, Rony, o que isso nos traz? O que isso é, como é benéfico, né, a certificação dentro de uma construtora? O Rony falou um pouquinho, eu acho que é bastante importante a gente falar que o PBQPH, ele é sim uma ISO 9000, como ele disse, reescrita pelo antigo Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele reescreveu a 9001
voltada à construção civil. Então, aonde a 9.000 fala em a organização, o PBQPH vai falar a construtora. Ele é para nós, para construtores, para quem constrói. Por isso, quando eu pedi para o Pablo falar quem era o Bureau Veritas Infraestrutura, para que fique muito claro de que o Bureau Veritas Infraestrutura não constrói exatamente, né? Não é exatamente o executor disso. Então, a primeira questão é que só é elegível a essa certificação a razão social que constrói, que executa o projeto. Existe uma ideia de que quem projete também se certifique, mas ainda não temos uma norma para isso. Então, os benefícios são os financiamentos do governo federal, como o próprio Rony disse, e aí eu vou deixar para ele colocar as vantagens extras, vamos dizer assim, da certificação. Eu vou falar só das vantagens cruas, tá? Que são essas vantagens, assim, né, de conseguir o financiamento. Então, se tu tens uma construtora e tu precisa do financiamento da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, até bancos privados que também exigem, eu sei que o Santander pede, o Bradesco pede. Bradesco também, exatamente. Tu precisa ter essa certificação. E aí ela se desdobrou em algumas certificações regionais, né? Minas tinha a sua certificação própria, São Paulo a sua certificação própria, que hoje Tocantins teve por um tempo também. Pará, né? Teve Pará Obras também. Pará, o que nada mais é do que chancelar o certificado emitido nacionalmente, né? Então, esse certificado ele é emitido por um organismo de certificação, o Bureau Veritas é um deles, acreditado pelo Inmetro para fazer isso. Então, aqui a gente representa 3 lados da moeda, se é que a gente pode dizer isso. Exatamente, é isso mesmo. Os 3 lados da moeda, e o 4º lado da moeda são vocês que estão nos escutando, que serão aí ou os nossos colegas auditores, ou colegas que estão em busca aí, ou de uma nova tecnologia para agregar dentro da sua obra, ou colegas consultores, ou clientes construtores do BV. Então, todos bem-vindos. Eu acho que cada um de nós consegue pontuar mais ou menos quais são. Por que é bom? Por que eu tenho que me certificar PBQP? Por que eu tenho que ter uma certificação? Bom, vamos lá. Vou começar com isso aí. Então, é o seguinte. Como ela é uma releitura da ISO 9001, eu diria que ela é uma réplica, né, mais específica para a construção civil. Né? Melhorado. Acrescida de requisitos, eu costumo dizer assim. Então, você tem uma ISO 9001, a ISO 9001 ela serve para qualquer segmento do mercado, né? Eu costumo dizer, se você tiver um salão de beleza e quiser certificar ISO 9001, ok, você pode. O PBQPH ele vem pegar aquela ISO 9000 e transformar numa ISO 9001 só para a construção civil, né? Então, para isso, ela acrescenta requisitos. Então, eu diria que ela é uma ISO 9001 encorpada, ela tem mais requisitos, mais coisa do que a ISO 9001. Por quê? Porque ela é específica, né? Então, ela traz lista de serviços controlados, materiais controlados, uma série de anexos e questões que não são embrionárias ali da ISO 9001. Então, são acrescidos os requisitos. Então, sendo assim, basicamente, a primeira coisa é ISO 9000, que é uma padronização de processos, né? Eu costumo dizer que, assim, olha, você tem ISO, né, International Standardization Organization, né? Então, é uma organização internacional para padronização. Então, quando você implanta um sistema de gestão da qualidade numa construtora, você está buscando essa certificação, você precisa padronizar os seus processos. E a gente mora num país, né, vive num país em que a construção civil, por muito tempo, ela foi muito arcaica, ela é muito difícil, complicada. Artesanal demais, né? Você vai para países de primeiro mundo, já é algo montagem, né? Não é mais não é tão manufaturada como é aqui. Então, quando você traz essa padronização, né, desses processos e procedimentos, você começa a entender de fato o que você está fazendo. Né? Então, você começa você desenvolve aí ciclo PDCA, como é a ISO 9001 traz, toda essa questão de identificar processos, entradas, saídas, padronização. Né? Então, você monta um sistema de gestão da qualidade para você monitorar todos os seus processos. E você começa a medir o que está acontecendo com você. Então,
o que se espera, né? Qual é o objetivo de um sistema de gestão da qualidade de uma consultora, é ter um produto melhor, né? Então, olha, eu estou medindo o meu produto, eu estou verificando o meu produto, eu estou inspecionando o meu produto, eu estou ensaiando o meu produto, eu tenho, de repente, uma gerenciadora fiscalizando a minha construção. Então, o objetivo final é o cliente, né? A ISO 9001 traz muito disso, o foco no cliente. Então, a gente espera, né? É o que se espera de uma certificação, não a certificação em si, mas toda essa implantação de sistema de gestão da qualidade numa construtora, que você tenha processos definidos, que você consiga entender onde você está errando para você ter um produto melhor no final e entregar um produto melhor para o seu cliente. Eu acho que basicamente é isso. Reduzir custo, reduzir desperdício. Acho que tudo isso acontece, monitoramento desses processos, né? A gente consegue melhorar. E aí a gente começa a pensar não no fiscal, que normalmente a gente tem o fiscal na obra, numa obra pública, não mais nele como alguém que penaliza, e sim alguém que agrega, né? Que agrega valor, exatamente, né? Exatamente. Então, e é isso, um sistema de gestão implantado é isso. Quando você monitora, você entende onde você está errando. Se eu não tenho análise de dados, se eu não estou medindo o que está acontecendo, aliás, tem números, né, de que números passados, agora eu não me atualizei para esse número, né, mas entrou isso aqui, mas o pessoal dizia em 30% de desperdício do dinheiro numa obra. Eu vou fazer uma obra, um edifício com 200, alguns edifícios com 200 unidades. Eu poderia ter gasto 30% menos se eu tivesse um sistema de gestão implantado direitinho, se eu estivesse monitorando aquilo, né? Então, isso em resíduo, isso em retrabalho, isso em reinspeção, né? Então, todos esses aspectos estão dentro da norma, né? Eu acho importante a gente ouvir todas as partes interessadas, vamos trazer alguns termos da norma aí, e eu acho importante a parte interessada que vem além do auditor, porque o auditor nunca vai para botar defeito, o auditor só vai para agregar valor, tá? Isso fica muito claro, né, Rony? Agora, vamos ver aquele Por que mais frio na barriga que ele dê nas pessoas que vão ser auditadas. Tudo bem. Tu já sofreu auditoria, Pablo? Eu já sofri várias Nunca auditorias. diga isso, não se sofre auditoria, se passa por auditoria. É que a gente sofre com quem está do lado, não com quem está sendo, não com o auditor, esse que é o problema. Mas eu acho que tem diversos pontos que a gente pode convergir para o benefício de ter uma certificação, né? Uma ISO, igual vocês mesmos falaram, né? Uma ISO brasileira para a construção, que é isso que é o PB, né? Mas eu acho que, partindo do princípio de ter uma ISO numa construtora ou numa empresa que vai trabalhar no segmento de construção, a primeira coisa é buscar organização, né? Então, é muito difícil você não estar organizado e tentar trabalhar com algo tão complexo e incerto quanto é a construção, né? Falam que construção é ciência exata, mas não é bem assim que funciona, né? Então, é uma gestão de incertezas o tempo inteiro. Por isso que gerenciamento de projetos junto com ISO ganharam tanta sinergia e tem sido tão forte hoje em dia dentro das obras. E, além disso, quando eu estou trabalhando com uma empresa que já é certificada, a gente tem um negócio que é fundamental, que é uniformidade de linguagem. A partir de então, nós estamos falando a mesma língua. Então, tu sente essa diferença, Pablo, quando essa diferença é muito clara, porque quando você está falando com uma empresa que já é certificada, quando você fala de um certo assunto, quando você fala de cronograma, você fala como que é a estrutura que tem que ter um cronograma, quando você fala que tem que ter um EAP, quando você tem que fazer uma sequência construtiva, quando você fala, ó, preciso de uma instrução de trabalho para entender o que está acontecendo, você está falando a linguagem da ISO, mas que no fundo é algo que plano de ação, um plano de isso. ação, vou fazer análise de causa-raiz, análise de desvios, tudo isso quando você não tem quando você não segue uma norma ou uma padronização, isso pode significar qualquer coisa. Então, quando eu falo assim, eu preciso fazer uma análise de causa-raiz, ou fazer um plano de ação, ou preciso trabalhar com o Ishikawa, ou preciso de uma instrução de trabalho para execução de concreto, quando eu peço isso para uma empresa certificada, eu já sei como que vai vir. E é muito mais fácil para o meu time que conhece do assunto analisar aquilo e ajudar a fazer a fiscalização de ponto e o gerenciamento do contrato ou da execução da obra, né? Então, quando a gente coloca tudo isso no mesmo guarda-chuva, a gente vê um benefício muito grande.
E aí, o que é interessante de quando você faz uma certificação ISO, a primeira vez, você pode falar que você não sofre uma auditoria, mas ela é dolorida. Dá uma Ela é palpitação. dolorida, dá aquele medo, né? Mas a partir do momento que você começa a expandir para as novas revisões, quando você tem uma mudança de ISO, quando você tem uma revisão, ou quando você sai de uma ISO 9000 e quer ir para um PB, quando no PB pede que você tenha seu laboratório, se aquilo já está no DNA da empresa, fazer essa troca de chave ou esse aumento de escopo, vamos falar, ele é muito mais natural e muito mais fácil de ser feito, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto que a A gente gente pode dizer que é mais fluido a muito mais gestão quando fluido, você tem. porque tem um negócio muito interessante, quando você começa a organizar a empresa dessa forma, você começa a fazer a gestão pelos processos da empresa. E aí você começou a fazer a gestão por processo, a vida é outra, porque a partir do momento que você acha a falha, você descobre que a falha não é humana, a falha está no processo. Então Sim. vamos entender o processo para que aquela falha não aconteça mais. E aí entra num ponto que você e o Rony comentaram bastante, que é a questão do o quanto é importante você medir, coletar informações para você fazer teu PDCA e saber aonde você está errando e onde você está tendo divergência, onde está escapando alguma coisa. E mais do que isso, você consegue ter uma visão holística para entender o todo. E a hora que você entende o todo, eu sou entusiasta da teoria das restrições. Então, você entende o todo e atua aonde é a tua principal restrição naquele momento. E você vai fazendo os destraves de processos de tal forma que você melhora a fluidez da sua construção como um todo. É bem teoria Lean, né? Quem gosta de Sim, ouvir Lean, que é claro. a produção enxuta, ou a construção enxuta, que tem muito, qual é o segredo? Que é o bater o bumbo, né? Que é não deixar a obra parar. A obra não pode parar. Então, para isso, eu preciso estar com a segurança muito bem definida, preciso estar com meus processos de qualidade definidos, meus processos de execução, e tudo isso vem de um sistema de gestão que está orientado e direcionado para a empresa como um todo. Eu E estou isso para muito quem... feliz. Eu estou muito Ah, feliz que tu está aqui, porque o PBQPH ele foi visto muitas vezes como o patinho feio. Era aquele, o povo da construção, sabe? E é, mesmo que a gente tivesse um volume de trabalho muito grande, eu tenho certeza que o Rony também já sofreu isso, assim, tu é consultor, sim, mas de PB. Então, já dava aquela baixada, assim, e muito pelo contrário. Então, eu vou te perguntar assim, como é que está o mercado hoje? Como é que tu enxerga hoje o mercado da construção civil? então, é interessante essa pergunta, principalmente porque vem tendo diversos movimentos, né, no mercado nos últimos anos e a gente, o mercado de edificações, principalmente quando se fala em AAA, hotéis, essas coisas, já foi um mercado que teve muito investimento externo. Então, o investimento externo faz com que as empresas que trabalhavam com esse tipo de obra já se preparassem para isso. Os outros mercados estão começando a receber muito investimento externo agora. Então, todo esse investimento vai fazer uma busca por uma padronização de trabalho, porque mesmo sendo PB, a hora que a empresa faz o PB, ela é uma empresa ISO, certo? Feito isso, fica muito claro para o investidor de fora ou para alguém, porque hoje as empresas que investem são empresas muito financeiras, né? Não é só a empresa de, vamos falar, igual a gente estava acostumado no mercado de edificações, é a incorporadora. Quando você sai desse mercado, você está falando de empresas de todos os tipos, né? Não é mais Desde a grande empresas construtora, né? São grandes financiadores, né? Às vezes são empresas... grandes financiadores, Eles estão pondo exatamente, dinheiro aonde está É dando isso, dinheiro. Não importa, não tem exatamente. mais amor, né? É, Porque a incorporação tem o amor, tem o vamos namorar com aquele terreno, nós vamos fazer aquilo. é. Não, agora o amor já se foi, é só dinheiro. exatamente. É dinheiro e garantia o que foi prometido, porque tem muita, principalmente quando se chega no mercado de infra, muito é concessão, né? Então, você tem regras muito rígidas e muito claras estabelecidas pelo governo que tem que ser seguidas, né? E seguir tudo aquilo, se você tem um padrão e um sistema de gestão muito bem estabelecido, isso traz uma forma muito mais fácil de você trabalhar. E como as empresas acabam cobrando isso, eu acho que tem um espaço muito grande para as empresas certificadas cada vez mais ganharem espaço no mercado, né? Então, Nesse hoje você momento, pega... tu enxerga isso que existe? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que, e agora É, o é, mercado da é, construção civil ele sofre aí com. isso é interessante, essa pergunta, Rogério, porque quando começa a cair, a primeira coisa que o pessoal tenta cortar é a certificação. Ixi, larga. Mas
independente da certificação, se a empresa tem como alma dela, ou virou cultura, trabalhar daquela forma, certificar é muito fácil, porque certificar é a saída, né? Certificar não é 15 dias antes você ficar desesperado, né? Não dá certo, tá? Vamos É. deixar isso claro, não dá certo. O consultor, fala comigo aqui, pelo amor de Deus, diz que não dá certo, diz que isso não funciona, que fica claro, fica feio. Você tem que ficar 12 feio. meses desesperado, Fica não feio, 15 fica dias. feio. Não, Exato. isso não dá certo. Vamos Rony, lá, eu tenho para falar sobre isso, né? Como eu falei, eu sou o mais velhinho, então estou desde 94. não, é só o que nasceu primeiro. Isso não faz E diferença. lá atrás, cara, era isso, né? As empresas tinham muito isso. Olha, eu vou ter auditoria e tal. E a gente era chamado para ir lá apagar o incêndio. Ó, vai ter auditoria daqui tantos dias e precisa montar todo um circo aqui para a coisa acontecer. E fiz muito disso, tá? Não vou mentir, já fiz muito disso lá atrás. Hoje não. Hoje, seguindo a linha do Pablo, a gente, como empresa, né, está no mercado aí, enfim, já há muito tempo, e como eu disse, orgânico e boca a boca. A gente tem uma forma de trabalhar em que, olha, o sistema tem que ser simples, né? O sistema tem que ser a gestão da empresa, gestão. Você tem uma gestão efetiva, você está olhando para os seus processos, e aí, às vezes nem tanto, mas às vezes a gente vai ajustando isso. Então, quando uma empresa tem uma gestão muito, muito legal, ela tem ISO 9001, só não sabe, ela só precisa ajustar uma coisa ou outra. A ISO ela vem evoluindo, né? Ela, a cada 7, 8 anos ela revisa, né? E o PBQPH acompanha as revisões. E toda a revisão da ISO ela traz flexibilizações, ela simplifica, ela melhora, ela evolui. Então, o sistema de gestão implantado nas empresas ele também tem que acompanhar a ISO 9001 e ele precisa evoluir. Então, ele não tem que ser burocrático, não tem que ser chato, não precisa ter uma equipe monstro para tocar o meu sistema de gestão da qualidade. A qualidade ela tem que sair naturalmente, né? Então, a gente tem empresas que têm a alma, que o Pablo falou, que já entenderam que o sistema de gestão da qualidade funciona, e esse é o nosso papel como consultoria, fazer com que as empresas entendam que é assim que a coisa funciona. O sistema da qualidade ele sai naturalmente, né? É um ajustezinho ou outro, é um ajustezinho fino só, porque vai ter auditoria, mas é um barato, porque você começa a coletar dados, né? Você faz uma gestão simplificada, em que você monitora o que é importante, age sobre o que é importante e o resto sai facilmente, né? Então, dá para ser simples, dá para ser fácil, não é um bicho de 7 cabeças, né? Você só precisa ter uma empresa boa, né? E aí as empresas... O que é uma empresa boa, Rony? Eu tenho que ter 50 funcionários, 10 obras, 3 engenheiros e um faturamento de 3 milhões? Ó, eu vou resumir por esses 20 e tantos anos que eu estou trabalhando aqui. Essa empresa tem que entregar a obra dela no prazo, ela tem que ter pouquíssimo problema de assistência técnica e quase nada de problema trabalhista. Isso é uma empresa boa. Pronto, resumido. Mas ela pode ser o marido, a esposa e a filha, certo? Ela pode fazer uma obra a cada 3 anos ou 10 obras por mês. Exatamente. Não tem eu auditei uma empresa essa semana passada que eles levam, acho que 4 ou 5 anos para fazer uma obra. Para fazer aqui uma no interior, para fazer uma obra aqui no interior do Rio Grande do Sul. Pois ok, então uma das questões que está surgindo aqui é que qual é o tamanho dessa empresa para se certificar? Ela não tem tamanho mínimo. Claro, tu tem que ter os processos e muitas vezes, e agora em momentos de crise, que já passamos por alguns, muitas vezes a pessoa do RH é a mesma da vendas, que é a mesma da compras, que é a mesma engenheiro, que é a mesma alta direção. Exato. Eu tenho clientes que já tive clientes que são de 3 pessoas, né? E aí tem a equipe da obra executando. E funciona, porque é assim que é a coisa, então eles entenderam. E obras de 2.000 pessoas, e o sistema de gestão rodando do mesmo jeito, igual. E eu tenho um caso interessante de uma empresa muito grande que a gente pegou, eles já tinham tentado certificar por 2 vezes, e eles precisavam de ISO 9001 para um contrato grande. E aí a gente foi chamado, e olha, Rony, eu preciso, era não uma indicação, falou, a gente precisa muito certificar e tal, e eu falei, olha, vamos fazer um diagnóstico, deixa eu fazer um diagnóstico. Eu passei 2, 3 dias na obra, na empresa, entendendo como eles trabalhavam. Eu falei, olha, aí eu te dou um parecer, né, para ver quanto tempo dá. Eu falei, depois do diagnóstico, eu falei, olha, em 90 dias a gente certifica. 90 dias. Né? Isso é audacioso, vamos dizer assim. Mas vamos lá, mas é uma empresa com 2.000 funcionários, sei lá. Mas por quê? Porque eles já tinham a ISO 9001, porque eles só faziam obra industrial, eles fizeram quase todo o polo de Manaus.
extremamente organizados, padronizados, está pronto, né? A gente só precisa traduzir isso para uma norma, enfim. Então, dá para ser uma empresa pequena, dá para ser uma empresa grande, com muito funcionário, com pouco funcionário. Sim. O mais importante é que pode ser simples, pode ser fácil, pode ser tranquilo, não precisa doer, não precisa dar tanta dor de barriga assim. Eu só queria pegar um ganchinho do mercado, né? Que você perguntou para o Pablo, e eu peguei uns dados aqui hoje sobre o novo marco do saneamento, que saiu agora em julho de 2020, foi publicado em dezembro de 2020. Houve um evento na CEBIC em março de 2020, onde reuniram as pessoas para falar sobre esse marco do saneamento. E eles previam lá um investimento para 2020 de 12 bilhões, né? Um salto de 2, que em 2019 a gente teve, né, o país investimento de 2 bilhões de reais em saneamento. Eles previam um salto para 12 em 2020. Isso foi em março de 2020, tá? A gente fechou o ano 2020 com 32,9 bilhões. Então, assim, saltou de 2 para 33, praticamente. E em 2021, dados até setembro, a gente já chegou em 36 bilhões, 35,3 bilhões de investimento privado em saneamento, né, por causa desse marco de saneamento. Portanto, só um detalhezinho também, que a emissão de dívida privada, né, debêntures para esse tipo de obra, né, a empresa emite dívida para poder fazer mais projetos, né, fazer mais obras, saltou de 4,9 bi em 19 para 10,9 em 20 e para 12,10 em 21 até setembro. E a expectativa é que sejam injetados na economia para saneamento, por causa do marco de saneamento, até 2023 de 753 bilhões de reais. Né? E eles esperam É importante que a gente diga, né? Quem é o saneamento? O saneamento é a água, o saneamento é a drenagem, o saneamento é o esgoto, o saneamento é o resíduo. Então, essas 4 coisas vão bombar. E aí a gente tem um PBQPH com um escopo específico, porque parece que ele só carrega as edificações, né? E não... Ele tem a obra viária, que é muito importante, e ele tem o saneamento, que é muito importante, a obra viária e artes especiais. Deixa eu só fazer um parênteses, e aí eu quero voltar no saneamento, porque eu quero ligar o saneamento com o Pablo, tá? Eu quero fazer essa tubulação funcionar aí. Eu não era muito boa de mecânica dos fluidos, tá, Pablo? Então, tu dá uma... Eu também não. Dá uma... Eu não Nós sei quem civil, era. Né? Ninguém Exatamente. gosta de mecânica dos fluidos, né? Mas olha só, a gente estava falando aqui de mercado aquecido, o Pablo fala de construtoras, o Rony fala de consultoria, e deixa eu falar de auditoria um pouco. Vocês sabem que o auditor de PBQPH, ele é extremamente qualificado. O auditor de PBQPH, ele não basta ele ter o 2º grau completo, como a maioria dos auditores, salvo os auditores da automotiva, os auditores de PBQPH precisam ter uma formação de graduação dentro da sua área. Então, eles têm que ser engenheiros, ou eles têm que ser arquitetos, ou eles têm que ser tecnólogos, e tem que ser uma graduação. E eles precisam ter no mínimo 5 anos tocando obra. Então, para quem aí se habilita a se tornar um auditor, precisa ter 5 anos de qualificação, de experiência em obra, precisa ter a graduação completa, um curso de auditor líder e precisa ter um registro. Então, precisa ser registrado por um organismo também acreditado com o Inmetro, é tipo ter uma carteirinha de auditor. E aí tu só consegue essa carteirinha depois de toda essa experiência. Então, para vocês terem uma ideia, que vocês vão receber umas visitas, quando o Rony fala, eu fiz um diagnóstico, é porque a equipe dele foi lá antes, mas depois quando vier o auditor, ele é alguém que permeia por diversas obras. É alguém que passa o dia vendo registros e avaliando indicadores e que pode... apoiar e pode, né, inferir de uma forma imparcial nesse sistema de gestão, nesse negócio de vocês. Deixa eu fazer um link aqui, só para a gente poder... Eu sei que somos 3 tagarelas, né? E aí talvez a gente se passe em algumas coisas. Eu acho que é importante a gente falar do PBQPH atual, que vai ser obrigado a partir do dia 14 de janeiro, que é a versão 2021. O que é o boom dessa 2021, né? Eu vou contar aqui o spoiler e aí vou deixar para cada um de vocês falar
das dores e outro dos amores, tá bem? O tal do anexo 7. O que é o anexo 7? É como contratar um laboratório que atenda a esses requisitos. Eu só vou dizer uma coisa, que é a seguinte: o anexo 7 não é um vilão. O anexo 7 é a oportunidade que as construtoras têm de contratar além dos laboratórios que já eram obrigatórios. Então, tu tens, além do teu laboratório que segue ali toda a NBR que já é suficiente, tu ainda pode contratar um laboratório que atende a esse anexo 7. Então, eu vou pedir que o Pablo fale um pouco do que é um laboratório de obras, porque parece assim que um laboratório de obras é um ornitorrinco, né? Que nunca ninguém viu. Então, vou pedir que o Pablo fale um pouco desse laboratório e aí vou pedir que o Rony diga quais são as dores da falta desses laboratórios todos aí dentro dos teus clientes e do mercado, né, que tu anda encontrando. E aí, Pablo, existe? Do que vive? Aonde se alimenta um laboratório da construção civil? É interessante conversar sobre laboratório, porque é um tema que eu gosto bastante e a gente tem usado muito, porque quando a gente fala em gerenciar, fiscalizar uma grande obra de infraestrutura, o que significa isso, né? Quando você fala em gerenciamento, é mais olhar estratégia, cronograma, custos, como que está escopo, administração contratual. E quando se entra mais na parte de fiscalização, é o que tem um termo em inglês que é o QAQC, né? Que é garantia da qualidade e controle da qualidade. E como que eu garanto a qualidade dentro numa execução, por exemplo, de uma expansão de rodovia, uma duplicação, uma nova rodovia que está sendo feita, ou mesmo uma obra de arte que está sendo construída, né? O nosso time, além de ir lá fiscalizar e acompanhar como está sendo a execução, eu tenho um time que faz contraprova, que é o contra-check de todos os materiais que estão sendo aplicados, desde o solo até pavimento, concreto e tudo mais que seja necessário. Então, para isso funcionar, a gente monta laboratórios com todos os procedimentos naturais de uma empresa certificada, para a gente conseguir garantir e analisar como que está a condição do que está sendo aplicado. E isso, como que eu posso dizer? Ele segue o mesmo rito de qualquer outra empresa com processos. Então, a gente monta o laboratório, a gente cria os processos, a gente monta a sequência que precisa ser feita, como que tem que ser a extração de cada corpo de prova, qual que é a quantidade amostral que eu preciso tirar para cada serviço, quais são os materiais que eu preciso fazer ou não os ensaios, quais os tipos de ensaios e o PIT, né, que é o plano de inspeção e testes bonitinho, para eu garantir que eu estou seguindo para cada tipo de ensaio a sequência correta. E aí a gente monta um laboratório num local limpo, que ele fica ali destacado da obra, né, onde eu possa levar todo aquele material, fazer os ensaios necessários e gerar os relatórios para que a gente tome ação. Isso só acontece aí na região metropolitana de São Paulo, ou aqui, né, na grande região metropolitana de Porto Alegre, ou pode acontecer em Piraporinha do Sul? Pode acontecer em Piraporinha do Sul. Eu tenho alguns laboratórios espalhados pelo interior do Paraná. Tenho laboratório em Santa Catarina hoje, de rodovias. Já tive bastante na região lá do Amazonas, Pará. Então, conforme algumas obras que a gente fez por lá, que teve que montar laboratório, o laboratório é montado. Então, é possível, então. Existe. É bem possível. Existe, é possível. E o grande negócio é ter claro como que você vai ser sua sequência de processos e o que você precisa fazer para aquilo funcionar. Eles são confiáveis, esses laboratórios? Extremamente confiáveis, porque todos os nossos equipamentos são certificados e eles passam por calibração conforme o tempo de cada tipo de equipamento tem a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 3 meses, dependendo do laboratório. Então, dessa forma, eu consigo garantir que o laboratório está dando a melhor resposta possível para cada exame ou ensaio que eu faço. Então, eu isso estou é com meu algo coração natural. tranquilo. Estou com meu coração tranquilo, porque o que eu mais ouço, e aí agora não quero te influenciar, tá, Rony? É que é impossível. Então, existe. Rony, me diz qual é a dor da versão 2021?
Vamos lá. Eu penso como você, Rochelle, né? Eu acho que é uma oportunidade, né? Enfim, as normas anteriores, olha, você tem que fazer ensaios em laboratórios credenciados por Inmetro, pertencentes à Rede Brasileira de Calibração, enfim. E a gente barra num grande problema. Você não tem laboratórios para atender todas as obras, todas as localidades do país, enfim. A gente tem obra lá para lá de Iguape, em locais que você não tem um laboratório próximo, o laboratório mais próximo é 300, 400 quilômetros de distância. Isso era um problema para as certificações e para a própria construtora e para a sua verificação de sua estrutura, porque, olha, eu não tenho laboratório para fazer isso. Então, é o que eu falo, né? A norma evolui, eu acredito que seja uma evolução. E acho que é uma oportunidade mesmo. Então, a construtora hoje, que não tem esse laboratório próximo dela, isso já aconteceu muitas vezes, ela tem uma faculdade próxima, a faculdade tem lá, a faculdade de engenharia, e ela tem lá os seus equipamentos calibrados, ok, só que a gente, mas aquilo não tinha uma validação, agora a construtora pode ir lá e validar de acordo com esse anexo 7, do 7, de acordo com esses pré-requisitos. Abriu-se o leque. Abriu-se o leque, exatamente. A gente estava aqui nos bastidores batendo um papo, conversando. Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho na região de Cotia, por exemplo, alguns clientes, acho que são 4 ou 5 clientes distintos, construtoras distintas, que fazem obras na mesma região. Então, cada um fazendo 200 unidades, outro 250, outro 300 unidades. Então, a gente já chega a um montante aí de 1.000, 1.500 unidades numa determinada região. Por que não, né, não juntar esse pessoal, pegar uma Bureau Veritas e o Pablo e falar, olha, vamos montar aqui um laboratório para esse pessoal, né? Porque a quantidade, né, é possível, dá para fazer, o curso vai ficar bom, vai ficar interessante. Então, assim, olha, é uma oportunidade. Então, eu vejo, de fato, como o anexo 7 não um empecilho, muito pelo contrário, uma oportunidade. Né, quando a gente audita a petroquímica, a gente cansa de encontrar, né, os biroveritas aí transitando. Por que a gente não faz isso na construção? Pois é. Estamos tentando. E é necessário, né? Tem demanda, né? A demanda é muito grande, né? Muito grande. Ela é gigantesca, assim. Todo o material, para quem está aí, né? Toda peça estrutural de uma edificação, eu preciso ensaiar esses materiais. Eu vou concretar uma laje, eu preciso tirar uma amostrinha daquele concreto, levar no laboratório para ver se aquele concreto atingiu a resistência adequada, se aquela laje não vai ruir, né? Se não tem algum problema ali. Então, isso, e tu incentiva os teus clientes a buscar essa alternativa de ter um outro laboratório, os que tinham já dificuldades, né, com os laboratórios? A gente, é o papel nosso como consultor, né? Eu falo, olha, cliente nosso é nosso, né? Então, olha só, então a gente vai buscar a forma que precisa para te atender. Você não pode ficar sem ensaiar o material, você precisa ensaiar. Né? Aonde? Poxa, não tem laboratório embaixo? Puta, olha, mas tem um laboratório numa cidade vizinha, vamos lá. Aliás, a equipe nossa teve esses dias, para os últimos 3 meses, a gente visitou acho que 2 ou 3 laboratórios para poder ir lá e falar, olha, vamos, a gente vai qualificar vocês. Né? Precisamos disso, olha, isso a gente ainda não tem, isso ainda não tem, não mandei. Então, olha, tá aqui o checklist, faça o seu dever de casa, a gente retorna aqui, a gente qualifique, ó, ok. Né? O que ele precisa? Ele precisa ter de pessoal qualificado, equipamentos calibrados, né? Precisa ter uma sistemática definida. Enfim, coisa importante, né? Que a norma ela é muito didática. Sim. Ela explica o que ela quer, desde os requisitos, quais são os materiais controlados, os serviços controlados, e aí tu desdobra em materiais controlados e assim tu vai indo. Bom, eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui discutindo sobre construção civil, PBQPH, laboratórios. Eu adoraria, eu acho que só não é saudável, porque vai ter um momento em que a gente não vai mais contribuir, né? Até porque hoje é ainda o meio da semana. Eu convido vocês a que a gente continue isso, e aí busque aí dúvidas e sugestões, até vou pedir a todos vocês que estão nos acompanhando, o que a gente pode explorar mais, né? O que é mais fácil
a gente ter um bate-papo só sobre os auditores, a gente conversar sobre gestão de obra, a gente falar sobre o processo de certificação, a gente falar dos laboratórios. Acho que hoje foi aqui, a gente deu a cara a tapa, né? Mais ou menos, estamos aqui, estamos dispostos, queremos conversar, fazemos PBQPH, fazemos obra organizada, né? De forma organizada. E gostamos do que fazemos. É isso aí. Pablo? E é bacana distribuir esse conhecimento, né? Eu acho que assim, é só um primeiro, né? Eu adorei o convite, falo de novo, né? Acho que é bem bacana isso. Eu acho que ainda é uma incógnita na cabeça das pessoas. Pessoal, PBQPH, né? Nossa, é um trava-língua, as pessoas não conseguem nem dizer o nome. Eu queria deixar, a gente não falou ainda, né? Plano Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, né? E aí é importante que não é só qualidade, é a produtividade também, né? O pessoal esquece desse último P, né? Então, dá para ter qualidade e ser produtivo, né? Então, bem bacana, e eu sempre que me convidarem estarei aqui. Acho que a gente vai ter perguntas, enfim. Diga aí. Tá ótimo. Obrigada, Rony. Pablo, por favor. Não, eu só queria agradecer, eu acho que faz todo sentido a gente conversar mais sobre esse assunto, não seja comigo, seja com outras pessoas que entendam bastante do mercado, porque é legal a gente ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, né? Então, eu achei a ideia muito boa. Eu mesmo aprendi mais do que eu imaginava. Cada vez que eu converso com a Rochelle e com o Rony, os dois são poços de conhecimento, então só tenho a agradecer e parabenizá-los pela iniciativa e contem comigo para continuar para novas séries. Bem-vindo à certificação, Pablo. Próxima temporada, né? É isso. Bom, vou convidar a Márcia. Márcia, por favor, tu conversa com a gente um pouquinho. A Márcia é a pessoa do comercial do Bureau Veritas. Tem uns recados para vocês. Queria saber se tem mais alguma questão que ficou para trás que a gente possa responder. Fica à disposição de vocês. Gente, o tempo passou voando, né? Como é que pode uma coisa dessa? Sim, a gente tem mais uma pergunta, mas como a gente fala demais, eu não sei se vai dar tempo, qualquer coisa depois a gente responde no chat mesmo. Queria agradecer a todos, eu acho que foi um sucesso o evento. A gente tem aqui quem cuida, quem gerencia a obra, quem bota um laboratório para rodar, um laboratório volante que vai para uma obra, que vai para outra obra. A gente tem aqui quem ajuda as empresas a se certificarem e a gente tem aqui a certificadora no papel da Rochelle. Eu acho que para fechar esse leque, o que falta é, para quem não conhece, conhecer a norma, né? Conhecer a norma do PB, conhecer a 17025, a ISO 17025, que fala dos laboratórios acreditados, até para poder fazer uma comparação, né, do anexo 7 com o que manda ter um laboratório acreditado. Qual que vai ser o próximo tema do próximo capítulo, né, da nossa série PBQPH, a qualidade na construção civil? Com certeza todos aqui serão muito bem-vindos para um próximo evento. A última pergunta é do Claudinei de São Paulo, mas, Claudinei, eu peço desculpas, mas realmente o tempo se esgotou, a Rochelle tem um outro compromisso. Claudinei, eu só vou te dizer assim, sim, sim e sim, tá? É essa a resposta. Então, ela já respondeu. Mas, de qualquer forma, a gente fica à disposição para todos vocês que quiserem entrar em contato conosco e participar da nossa próxima rodada, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada, Pablo, obrigada, Rony, obrigada, Márcia, obrigada, Jéssica, que nos ajudou aí nesse período todo. Eu fico muito feliz e para mim é um prazer falar sobre o PBQPH. E nos vemos na próxima, né, gente? Tchau para todos. Tchau, gente. Boa noite. Até. Um obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.